Quero saudar a todos com a paz do Senhor, possamos ter um bom dia na presença de Deus. Eu sou Walter da Silva, sou membro e evangelista da Igreja Metodista em Minerlândia e tenho como líder o pastor José Sebastião Nunes e a pastora Adriana Garcia Nunes. É um privilégio muito grande poder participar com vocês essa manhã, esse Café com Cristo. Esse é um trabalho elaborado pelo pastor José Sebastião Nunes e a pastora Adriana, que fizeram com muito carinho para que todos nós pudéssemos ter um momento de reflexão da palavra de Deus nesse Café com Cristo aqui na parte da manhã. É um motivo de muita alegria poder participar nesse momento. Quero desde já agradecer pela oportunidade que me deram. E o que eu quero refletir na palavra de Deus hoje, com muita rapidez, é sobre as bênçãos de Deus e fazer uma pergunta: o que te impede de receber as bênçãos de Deus hoje? O texto que eu quero ler está escrito em Lucas capítulo 18, no verso 35 a 43. Que diz assim: Aconteceu-se ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que lhe passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam em frente o repreendiam para que se calasse. E porém cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. Tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, bendito seja o teu nome, Senhor. Quero nesse momento te agradecer. Agradecer pelo dom da vida, agradecer pela oportunidade que o Senhor me dá de mais uma vez poder estar meditando um pouquinho na palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu possa transmitir para aqueles que estão assistindo nessa hora, ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã linda. Obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo. Eu te louvo, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, pessoas que estão nos assistindo, eu fiz uma pergunta um pouco pertinente. O que te atrapalha de receber as bênçãos de Deus hoje? O que te impede? Nós vivemos um momento de pandemia, num momento em que as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão preocupadas com a calamidade que atravessa o mundo inteiro. E é muito comum hoje as pessoas esquecerem até mesmo de orar, esquecerem que o próprio Jesus, esse aqui eu acabei de ler, está com as mãos abertas para dar as bênçãos. Entregaram a bênção para vocês. Entregaram a bênção para nós. E muitas das vezes passa despercebido porque nós optamos em ficar preocupados e esquecemos que Ele é maravilhoso e que Ele está pronto para nos atender. O trecho lido na palavra de Deus, o evangelista Lucas narra a respeito de um cego que tinha uma esperança ainda de ver. Creio eu que ele depositava sua confiança em Deus e que sabia que se pedisse,
tivesse a oportunidade de encontrar com Jesus, ele pediria essas bênçãos e seria atendido. E concluo, nesse momento, com essas palavras lidas, e quero com vocês compartilhar nessa manhã, que todos nós recebemos bênçãos de Deus e inúmeras bênçãos todos os dias, bênçãos que podemos dizer automáticas. Quer ver uma coisa? Bênçãos automáticas. Uma bênção, dom da vida, um novo dia, o respirar, uma boa saúde, enfim, bênçãos incontáveis que Deus derrama sobre nós todos os dias. Mas existem algumas bênçãos que não são assim tão automáticas. Elas exigem mais de nós, como, por exemplo, atitudes, fé em Deus. São algumas participações que a gente precisa ter para poder conseguir. E aí eu pergunto de novo, o que te impede de receber essas bênçãos hoje? Quando o evangelista Lucas narra essa história aqui do cego, que morava na cidade de Jericó, Deus certamente derramava essas bênçãos na vida desse cego. Mas tinha uma que ele, ou melhor, era motivo dele todos os dias, eu diria que fazia isso, porque era a bênção de poder voltar a enxergar. E para muitos uma bênção inalcançável. Mas para ele era algo pelo qual a sua fé lutava diariamente. Ele seguiu a vida como de costume. Como era cego, não podia trabalhar. Ou melhor, ninguém iria dar um serviço para um cego. Então ele precisava viver dentro das suas limitações, que era pedir esmolas. E tinha um lugar adequado aonde os levava e deixava ali para que ele fizesse o seu pedido de esmola e conseguisse sobreviver. Então, irmão, prestamos atenção numa coisa. Aquele cego, ele estava acostumado a ficar num lugar onde passava muitas pessoas. Mas nesse dia, ele ouviu alguma coisa diferente, um movimento diferente do habitual que ele já tinha visto. Vou ver passar muitas pessoas, ele mais ou menos estava acostumado a ouvir aquele barulho, mas nesse dia era uma multidão que passava. E ele se perturbou com aquilo e perguntou para alguém o que era aquilo. Segundo o texto, ele perguntou, alguém respondeu para ele, Jesus, o Nazareno, e passa por aqui. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Interessante que dentro da multidão, alguém chegou para ele e pediu que se calasse, tentou impedir ele que gritasse, mas ele não se incomodou com isso, ele gritava ainda mais, ele gritava, gritava, gritava. Gritou a ponto de que Jesus escutasse
e que Jesus parasse aquela multidão. Jesus parou a multidão e mandou chamar. Trouxeram ele. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele imediatamente respondeu: Senhor, o que eu torne a ver? E Jesus respondendo disse: veja, a tua fé te salvou. Interessante, irmãos, que hoje eu vejo, quando nós, às vezes, queremos receber algo de Deus, quantas coisas nos atrapalham, quantas coisas procura entrar como obstáculo na nossa vida para que a gente não insista no nosso pedido, no nosso desejo, não é verdade? E então eu vi que esse cego aqui, ele não se incomodou com isso. Quanto mais as pessoas tentavam impedir, mais ele gritava. E quando Jesus chamou e fez com que ele enxergasse, a palavra diz que ele saiu, imediatamente tornou a ver, seguia glorificando a Deus, e interessante, o povo que passava por ali também, vendo isso, dava louvores a Deus. Então, irmãos, é interessante porque quando nós olhamos para os obstáculos, muitas das vezes a gente se cala, e quando nós estamos sendo pressionado por alguma coisa, a tendência é parar. Tem gente que para de orar, tem gente que para de pedir, tem gente que para de acreditar em Deus, tem gente que para de ter fé. E eu vejo nesse cego aqui uma coisa que me chamou a atenção. Como ele era cego e não tinha possibilidade de trabalhar, para ele só restava uma coisa: pedir esmolas. Só que ele tinha uma ferramenta em mãos que ele utilizou essa ferramenta. Ele era cego, ele não era mudo. Ele tinha uma ferramenta muito boa que era a sua voz. E a palavra diz que ele gritou, e gritou mais ainda, e gritou. E Jesus mandou chamar e o atendeu. E eu quero fazer essa reflexão com vocês nessa manhã, foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Imagine só como que Jesus é maravilhoso. Se ele nasceu, cresceu, cumpriu todo o seu ministério terreno, morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, para que nos desse vida, e vida com abundância. Então só nos resta, meus irmãos e irmãs, nós atentarmos para esse detalhe. Já que temos as bênçãos recebidas de Deus, as inúmeras bênçãos, que são bênçãos automáticas, que é, como eu já falei no início da fala aqui, o dom da vida, a saúde, o respirar. Essas são bênçãos automáticas que todos nós temos, mas algumas bênçãos que nós precisamos atravessar obstáculos para pedir ao Senhor. E eu coloco como se fosse atravessar obstáculos, nós precisamos orar. Esse é o primeiro pilar na vida do cristão que nos assegura, que nos dá a liberdade de receber bênçãos de Deus, porque nós vamos falar direto com Deus. Enquanto muitas vezes nós deixamos de pedir a Deus, de orar ao Senhor, tudo que a gente vai fazer, todos os nossos projetos, primeiro a gente pensa no projeto, elabora seu projeto, aí dá errado, então vamos orar.
Então a gente faz errado. Primeiro que nós temos que fazer é orar. Antes de começar qualquer projeto, seja ele qual projeto for, primeiro ora, depois a gente vai botar o projeto em prática. E muitas das vezes fazemos errado. Nós tentamos montar alguma coisa e não dá certo, aí vamos orar. Então coloca a oração em segundo plano. E por que nós temos que pedir, irmãos? Por que nós temos que orar e pedir a Deus para nos dar aquilo que nós tanto almejamos? Colocando sempre em primeiro lugar a oração, falar com Deus. Porque Ele está pronto a nos ouvir. Ele está pronto a nos atender. E aí eu volto a dizer, mais uma coisa que nos chama a atenção. Se Ele, Jesus, parou a multidão para ouvir o clamor desse cego que não tinha valor para a sociedade, estava excluído da sociedade, ele não vai nos ouvir? Ele não vai ouvir você? Então, irmãos, essa é a palavra que eu quis trazer nessa manhã, porque Jesus colocou no meu coração e eu quero transmitir para vocês. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você. Mas para isso acontecer, nós precisamos tomar alguma atitude. E a primeira delas é orar. Orar com o coração agradecido pelas bênçãos automáticas que recebemos. Depois, nós vamos tomar certas atitudes para pedir outras bênçãos que não são tão automáticas, mas que o próprio Deus, através do seu Filho Jesus, tem para nos oferecer. E antes de terminar esse vídeo, eu quero dizer para vocês, todo dia, todas as manhãs, esse Café com Cristo, temos irmãos e irmãs que trazem uma mensagem vinda direto do trono de Deus para os nossos corações. Então se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o sininho, não esqueça, porque nós não queremos usar muito tempo para não ficar assim muito cansativo, mas queremos trazer para vocês uma reflexão da palavra de Deus para o seu coração. Que Deus vos abençoe, que você tenha um dia maravilhoso debaixo da graça do nosso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Fique com Deus, que o seu dia seja um dia abençoado e que o amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Mas se você tiver a oportunidade de ser agraciado pelo dom da vida, terá outra pessoa aqui, nesse mesmo horário, para poder trazer uma nova mensagem para você. Que Deus os abençoe. Tenha um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.